Graça e paz. Graças e paz a todos que estão chegando. Iniciar nosso culto a Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Eu estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Oh, vem.
Rei dos Reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Eu celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Pai, muito obrigada, Deus, por esse momento em que estamos juntos. Obrigada por todos aqueles que estão acessando essa live. Obrigada por todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, que vieram ouvir um pouco da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, em nossas fraquezas e ajuda cada uma daqueles que ainda vão assistir. Dê força, Deus, dê força ao Teu povo, aquele que o Senhor chamou pelo Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, obrigada por mais um domingo que o Senhor nos deu. Nos dê, Senhor, coragem, nos dê força para vencer as batalhas da vida e também para Te honrar como o Senhor merece. É no Teu nome precioso que nós oramos. Amém. Amém. Graça e paz a todos que estão chegando. Estou vendo aí que os irmãos estão dando a graça e paz. Amém. Vou tentar aqui curtir. Bem, queridos, nós estamos numa série de mensagens. A gente sempre está relembrando que a gente está numa sequência de mensagens para que a pessoa que estiver acessando a primeira vez essa live entenda que nós estamos numa sequência de estudos bíblicos, certo? No livro de Atos. Livro de Atos, esse que foi escrito por um autor chamado Lucas, um escritor bíblico. E ele vai narrar a história de como começou as primeiras igrejas, os primeiros discípulos, as comunidades cristãs. Ele vai narrar muita coisa que aconteceu
E aí a gente está meditando justamente nesses acontecimentos. E no acontecimento que eu fiquei, foi no capítulo 2, nós já tivemos 2 mensagens atrás, e agora eu vou encerrar essa mensagem aqui. Nós tivemos a promessa do que Deus havia dito do derramamento do Espírito Santo. Isso mesmo, o Espírito Santo é aquele que eu falei para vocês que é um pouquinho de Deus conosco. O Espírito Santo, ele é aquele que vai ajudar o cristão. O Espírito Santo é o selo de Deus na vida do cristão. O Espírito Santo é aquele que vai ajudar o cristão, aquele que creu em Cristo, vai ajudar ele na caminhada. O Espírito Santo é aquele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que tocou você. Se você hoje é cristão, crê em Cristo, saiba, essa obra, o Espírito Santo tocou o seu coração. E nós vimos que essa promessa se cumpriu no capítulo 2, numa festa chamada Pentecostes. E aí o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, os fazendo pregar o Evangelho de Deus para várias pessoas de várias nacionalidades que estavam lá. Mas alguns disseram que o que estava acontecendo ali era uma cena de embriaguez. Então um dos discípulos de Jesus, chamado Pedro, você deve já ter ouvido falar sobre ele, Pedro, ele fala não. E aí Pedro vai pregar. Pedro vai pregar para aquelas pessoas, dizer, isso aqui não foi ação de gente maluca, de uma pessoa que está fora de si. Isso aqui foi uma ação e foi um cumprimento de uma profecia que Deus havia dado, que iria derramar o seu Espírito. O Espírito Santo. E aí o que aconteceu é que vocês que estão ouvindo essa mensagem, vocês lembram daquele Jesus do qual vocês crucificaram? Mesmo Deus já planejado tudo isso, mas vocês têm a responsabilidade humana de vocês, de terem crucificado Jesus Cristo, de terem dado Jesus Cristo para os humanos, para ímpios o crucificarem na cruz. Vocês lembram? Pois é, aquele Jesus Cristo que vocês crucificaram e que a humanidade toda tem a ver com isso. Todos nós somos responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Porque, pelo texto que eu li lá em Coríntios, e eu recebi do Senhor o quê? O Senhor morreu pelos nossos pecados. Então todos nós temos alguma coisa a ver sim com a morte de Cristo. Mas aí Pedro prega para aquelas pessoas dizendo, vocês lembram disso? Pois é, aquele Jesus Cristo, ele subiu ao céu, mas ele deixou uma promessa. Ele disse que iria dar o Consolador para os crentes, aquele que iria ajudar na caminhada dos cristãos. E aí o que aconteceu é que nós paramos, inclusive nisso, e qual foi a reação dessa pregação na vida daquelas pessoas que estavam ouvindo aquela pregação? A primeira eu falei quinta-feira, certo? Qual foi a primeira reação daquelas pessoas? E sabe qual foi, irmãos, a primeira reação no versículo 37? A Bíblia vai dizer que eles ficaram com o coração pesaroso. Eu expliquei para vocês que na versão grega, essa expressão coração pesaroso quer dizer que o coração deles foi picado. É como se uma lança tivesse pegado o coração deles e tivesse dado espetadas no coração deles com aquela mensagem bíblica, com a mensagem do Evangelho. E o texto em grego também vai representar que aquela mensagem foi uma mensagem, foi picada no coração, foi como se lanças tivessem sido dadas, e também foi como se o coração deles tivesse sido partidos. Ali é esse o sentido original daquela palavra ali. Sabe qual foi sabe o que eles disseram? O que faremos? Essa é a primeira reação que, ao ouvir a palavra de Deus, nós temos que ter. O que eu vou fazer? Eu tô errado. Eu sou responsável. Eu sou pecador, não sou tão bonzinho assim não. Eu matei o Filho de Deus.
Eu sou responsável por isso. Eu tenho um coração que achava até agora que estava bem. Porque, irmãos, esse pessoal aqui, eles estavam indo orar, hora nona, eles estavam indo orar. Eles estavam pensando que estava muito bem, que estava muito bem com Deus. Eles achavam que eles pelo fato deles olharem as escrituras, serem religiosos, eles achavam que estava muito bem. E quantos de nós não achamos que estamos bem com Deus? Achamos que porque vamos a uma igreja, escutamos alguma palavra, achamos que porque nós damos alguma coisa a alguém, fazemos o bem por alguém, nós achamos que estamos bem com Deus. Essas pessoas aqui achavam, mas quando elas ouviram o evangelho, o coração delas foi partido. O coração delas foi picado, foi cortado ali. Por quê? Porque ele abriu-se os olhos, o Espírito Santo abriu os olhos daquelas pessoas e mostrou, não, você pensa que você está no caminho certo. Você pensa que você está bem com Deus, mas você não está. E sabe o que eles fizeram? O que faremos? E aí Pedro, que agora vamos começar o texto agora, a pregar a mensagem agora, Pedro ele vai falar. Olha só o que Pedro fala para aquelas pessoas. Versículo 38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, mas para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os acrescentava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartia com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, o que foi que Pedro disse aqui nessa mensagem? Ele disse: arrependei-vos. Mas o que quer dizer isso, não é, irmãos? O que quer dizer arrependei-vos? Eu expliquei para vocês nas outras mensagens que existe um processo que uma pessoa passa e que eu falei outras vezes aqui para vocês que isso não é uma coisa para ser discutida. Isso é bíblico. Se você não passou por essa experiência, você ainda não recebeu ainda a iluminação de Cristo. Por quê? O que acontece? Aquela expressão, o que faremos, indica o quê? No versículo anterior. Indica que aquelas pessoas entraram no tipo de: pera ainda, eu não estou andando no caminho certo, não. Eu sou culpado. E além de eu ser culpado, eu sou pecador. Eu não posso me salvar sozinho. E embora que eu tente fazer coisas boas, demonstrar que que eu sou digno de salvação, eu não posso. Eu sou responsável pela morte de Cristo. Aquela cruz era minha. Eu estou andando num caminho que está errado. Eu estou perdido. E o que essa convicção faz com uma pessoa? Gera arrependimento.
que é o primeiro passo, irmãos. O arrependimento é o primeiro passo da conversão. Não tem, se você não entender a importância de você se arrepender dos seus pecados, você não vai conseguir se converter. É por isso que é necessário você se arrepender dos seus pecados. Você se arrepender de quem você é, do que você faz e do que você já fez. E o que é arrependimento? Arrependimento, irmãos, é mudança de mente. Arrependimento é eu voltar. Arrependimento é eu ser transformado. É tanto que às vezes acontece algumas coisas na nossa vida e alguém nos machuca. E o que a gente diz? Me perdoe. Eu me arrependi. Eu não quero mais fazer isso. E o que isso gera? Mudança. Aquela pessoa ela tem uma atitude, mas agora ela não vai ter mais. O arrependimento leva a isso. É diferente do remorso. O remorso você pede desculpa hoje, amanhã você volta a fazer. O remorso você demonstra que está bem. Você até chora às vezes com remorso. Sabia disso? Você até chora, você às vezes até implora, você às vezes faz muita coisa quando está com remorso. Mas aí o que acontece é que você volta a fazer, ou ser até pior, ou fazer as coisas que você fazia até pior. O remorso, ele leva as pessoas a muitas vezes fazer uma falsa confissão. E é isso, irmãos, que está acontecendo em muitas igrejas. Se é que tem muitas igrejas, né? Porque o que é igreja? Nós vamos entender o que é igreja aqui. Nós vamos entender os princípios aqui de uma igreja. Como é que uma igreja ela age? Como é que a gente pode dizer que aquela igreja é verdadeira ou não? Tem sinais? Tem princípios? E a gente vai ver aqui nas escrituras. Mas na parte do arrependimento, muitas pessoas, irmãos, elas não se converteram porque elas não se arrependeram. Elas não se arrependeram, não se converteram, consequentemente não foram regeneradas. Porque esse o outro passo de quando a gente crê em Cristo é a regeneração. E a gente vai ver também, irmãos, que a regeneração... O que é uma pessoa regenerada? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu quase sempre dou esse mesmo exemplo. Mas eu vou aqui falar novamente. A regeneração é um processo na vida de uma pessoa que é mais ou menos assim. Você já é uma criação. Deus, quando fez o mundo, Ele criou tudo do nada. Ele criou tudo do nada. Mas com o processo da regeneração, ele vai pegar uma coisa criada e vai fazer ser nascido de novo. Esse é o processo da regeneração, é um novo nascimento. Ou seja, você antes era uma pessoa, agora você é outra. Esse é o processo da regeneração. É uma transformação espiritual e não uma coisa mecânica. Pronto, do nada você, mudou. Não é assim. A regeneração é o processo de transformação. Você vai, à medida que você vai conhecendo Cristo, você vai sendo moldado por Ele, pelo Espírito Santo. E aí à medida que você for mudando, com a ajuda do Espírito Santo, você não vai ser moldado sozinho, você vai se tornar outra pessoa. Queridos, o texto diz, arrependei-vos. E aí o que vem em seguida é sede, acompanhe comigo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Irmãos, eu quero explicar uma coisa aqui para vocês, muito interessante também, que existe algumas visões errôneas disso. Eu vou explicar aqui para vocês por quê. Quando o texto diz assim, e sedes batizados, alguns acreditam na regeneração batismal. O que é isso, Raíla? Inclusive, muitas igrejas fazem isso, certo? Mas eu quero explicar para você aqui, ouvinte, que nós não acreditamos nesse tipo de regeneração batismal. Por quê? É uma regeneração que só acontece se tiver batismo. Nós não acreditamos nisso.
Nós não acreditamos que o batismo ele seja para salvação. É tanto que a gente não batiza criança, por exemplo. Por quê? Porque para batizar uma criança é necessário que ela tenha a convicção de pecado, tenha a convicção de arrependimento. Então, como é que um bebê vai ter essa convicção? E não é questão de batizar a criança no sentido de... Crianças, irmãos, em geral, tem crianças muitas vezes que já têm essa convicção de que é pecador, que precisa de Jesus e que Jesus é o seu único salvador. Isso aí, mas o que um bebê tem? Como é que um bebê pode ter convicção disso? Então nós não batizamos bebês, por exemplo. Isso acontecia muito na Idade Medieval, inclusive por uma visão de que batismo pode salvar. E o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que a gente vai ser salvo por questão de batismo. Não, o texto está dizendo o seguinte: e sedes batizados, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para o perdão de vossos pecados. O que isso representa? Primeiramente, Jesus Cristo, nos seus ensinos, ele deu duas ordenanças para o seu povo. Ele disse batismo e ceia. Essas são as duas ordenanças que o Senhor Jesus nos deixou. Porque o batismo, irmão, representa, por exemplo, como é o nosso batismo para você que está chegando a primeira vez e não entende. Nós vamos para a água e aí a gente mergulha. Esse mergulhar, essa imersão quer dizer o quê? Que nós estamos morrendo, e isso é um sinal, um símbolo de que nós estamos morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, e quando nós nos levantamos, quer dizer que nós estamos ressurgindo para com Deus, que nós estamos dizendo que nós estamos ressuscitando para as coisas de Deus. E é esse o sentido do batismo, é um símbolo. Isso não é um sacramento propriamente dito, não é necessário para a salvação isso. Nós vemos exemplos na Bíblia, por exemplo, do homem lá do ladrão da cruz, que estava lá do lado de Jesus. Não deu tempo ele se batizar, não deu tempo ele evangelizar ninguém, ele simplesmente creu em Cristo. Então, o batismo é uma ordenança? É uma ordenança de Jesus Cristo, mas ele não é para a salvação, amém? Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Batismo representa o quê? Você ali está representando para o mundo, é um sinal para o mundo que você está morrendo para o pecado e você está ressurgindo para Deus, é um sinal, um símbolo. E ele vai dizer, recebereis o dom do Espírito Santo. A partir do momento em que você crê em Cristo, você recebe o Espírito Santo, você recebe isso aqui. E nós vamos ver que, tá vendo aí, irmãos, o resultado da pregação de Pedro foi esses resultados aqui. Mas ele vai continuar a sua pregação. Ele vai falar agora, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos os que estão longe. Isso tanto os judeus quanto os gentios, quanto aqueles que não creram em Cristo ainda. E quantos o Senhor Deus chamar. E agora, irmãos, a partir do versículo 40, nós vamos ver que ele vai dizer o seguinte: e os aconselhava e exortava com muitas palavras, outras palavras dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. E agora nós vamos ver que Lucas, ele não registrou todo o sermão que Pedro falou, mas ele registrou aquelas partes que foram bem marcantes no sermão. Até porque ele estava justamente selecionando aqueles fatos que deveriam ser ditos. No versículo 41 ao versículo 47, e agora eu quero chamar a sua atenção, porque nós vamos chegar num ponto aqui bem interessante, que é o que aconteceu depois desse sermão. O que aconteceu é que no versículo 41 vai dizer que foram batizadas muitas pessoas, provavelmente foram batizadas nos tanques que tinham no templo, certo? Provavelmente eles foram batizados lá, porque lá no templo tinham uns tanques, provavelmente essas pessoas foram batizadas lá, e foram cerca de 3.000. Depois o texto vai dizer
que nem vai perder até os números, vai dizer, e aqueles que o Senhor ia acrescentando. Por quê? Porque foram muitas pessoas que foram sendo tocadas pelo Espírito Santo com a pregação do Evangelho. E como é que essas pessoas que creram em Cristo viviam? E aí é que está, irmãos. Como é que uma igreja pode ser considerada uma igreja? Não é? Será que uma igreja ela pode ser considerada uma igreja se ela só, por exemplo, se ela só lê a Bíblia e não evangeliza e não crê? Ou se ela só é uma igreja que dá esmolas, mas não segue a Bíblia, por exemplo? Então nós vamos ver que a resposta para você entender qual é uma igreja verdadeira, a única resposta que eu posso dar diante desse texto aqui é princípios. Qual era o princípio que aquela igreja vivia? Eu não estou dizendo, irmãos, que nós devemos imitar essa igreja aqui de tirinha por tirinha. Eu vou explicar por quê já. Mas o que eu estou dizendo aqui é que essa igreja, a igreja do Senhor, os primeiros crentes, eles tinham princípios. E essa igreja, o que é a igreja? É templo? Não. A igreja são pessoas. Pessoas que creram em Cristo. E aqui eu salvei uma citação que eu vou dizer para vocês de um certo homem, Leslie, mais ou menos assim o nome dele. Ele vai dizer assim: a igreja é um povo peregrino de Deus. Ela está em movimento, correndo para os cantos da terra para implorar. Aí aqui eu faço um parêntese, eu coloquei em parêntese porque a gente poderia também anunciar, pregar, que todos os homens se reconciliem com Deus, correndo para o final dos tempos, para encorajar o seu Senhor, para encontrar o seu Senhor, que reunirá a todos. Então, igreja é um povo que está em movimento. Igrejas não é templos, são pessoas que vivem com princípios. Princípios de quê? Princípios que nós vamos ver agora, princípios do Evangelho. E nós vamos meditar agora um pouquinho nesses princípios. Nós vamos ver que no versículo 42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles perseveravam. Que ensino era esse? Irmãos, não tinha naquele tempo Bíblia, aqui como nós temos aqui. Não tinha isso. Tinha a lei que os judeus seguiam, mas não tinha o evangelho propriamente dito. Então era necessário que aquelas pessoas elas entendessem o evangelho dos apóstolos, que foram inspirados nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que uma igreja ela persevera no que? Na doutrina, não na doutrina que muitas vezes alguns falam. O que é doutrina? É no ensino bíblico, não é em coisa inventada por ser humano, não. Não é somente em usos e costumes, não. É na doutrina, na palavra de Deus. Primeiramente está a palavra de Deus acima de tudo, acima da igreja, acima de tudo. A palavra está acima, irmãos. Há muitos, e já aí você já cancela alguns lugares que se denominam igrejas, mas que não seguem a Bíblia. Que o que prevalece naquela igreja é a tradição, que às vezes o que prevalece naquela igreja é usos e costumes, que às vezes o que prevalece ali é uma profecia de um pastor ou uma pessoa que se diz profeta. Irmãos, aqui nós já temos a palavra escrita. E era necessário que os apóstolos pregassem porque ainda não havia uma Bíblia propriamente dita. O que acontecia mais? Na comunhão. Ei, isso aqui não é coisa inventada por ser humano, não. Comunhão. Muitas pessoas estão se enganando, pensando que pode viver suas vidinhas em casa, solitárias. Eu sou crente sozinho, eu sou um crente solitário. Eu não vou para a igreja em sentido de se reunir com as pessoas. Eu não vou para nada disso, não. De onde você tirou isso biblicamente? Porque aqui perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Irmãos, não caia nessa
de você ser crente sozinho em casa. É claro que você tem que ser crente em todo lugar, né? Mas não caia nessa. É bíblico isso aqui. Comunhão. E comunhão não somente está ligada em a gente estar louvando, adorando a Deus, porque é bonitinho todo mundo de mãos dadas, não. Não é somente por isso, não. A comunhão aqui vai muito mais além de adorarmos juntos, mas é de estarmos juntos. Irmãos, coisas grandiosas, coisas incríveis acontecem em nosso meio quando estamos juntos. Infelizmente, por causa da pandemia, nós estamos enfrentando essa dificuldade de estarmos juntos presencialmente, infelizmente. Mas vamos orar a Deus para que isso passe logo e para que a gente venha ter aquele aconchego. É tão bom ter essa comunhão, porque essa comunhão, o resultado dela vai ser, olha só qual vai ser o resultado dela. No partir do pão e nas orações. Então essas pessoas, além de compartilharem a palavra, elas compartilhavam a comunhão na mesa. É naquela troca-troca de panela. É naquela comunhão no sentido de estarem juntos, comendo juntos. E olha que isso antigamente e hoje também representa um sinal de intimidade e confiança. No tempo passado não era todo mundo que sentava à mesa. Era aqueles que tinham intimidade e confiança. O que vemos nos cristãos é que eles não se retiraram propriamente da sociedade, mas eles estavam ali vivendo naturalmente o Evangelho. Naturalmente, guarde essa palavra no seu coração. E eu quero fazer uma pergunta a você só diante dessas palavras aqui. Esse é o estilo de vida da igreja hoje, irmãos? Vamos parar um pouco para pensar aqui. Esse está sendo o estilo das igrejas hoje? Eu vou resumir. Esse está sendo o estilo da igreja no Brasil? Esse está sendo o estilo da igreja no Seridó? Esse estilo aqui? Esse estilo aqui está sendo na igreja em Timbaúba dos Batistas, por exemplo? Que é aqui mais pertinho da gente? Eu não sei de que cidade você é, mas isso está sendo o estilo da sua igreja aí na sua cidade? Porque senão, irmãos, nós precisamos dar a volta. Eu não estou dizendo para que a gente viva igual ao primeiro século, nós estamos no século 21. Mas eu estou dizendo que os princípios aqui não mudaram. Os princípios não mudaram. Eles estavam vivendo naturalmente. Mas infelizmente não é o que a gente vê nos nossos dias, irmãos. O que a gente vê nos nossos dias está muito diferente, muito longe do que é uma igreja com princípios. Mas se isso, agora eu vou botar mais pra gente. Esse estilo tá na gente? Será que a gente busca a comunhão, busca o ensino da palavra, do evangelho? Será que a gente parte o pão? E será que a gente faz isso com orações também? Uma igreja que não ora, irmãos, está fadada ao fracasso em tudo. Às vezes, irmãos, escute isso. Às vezes a igreja só precisa de uma oração. Uma oração sincera. Você está se envolvendo? Você que está assistindo aí, e é parte de uma igreja. E você também que não é. E que um dia o Senhor tocará no seu coração. E você com a graça de Deus, será alguém que vai para os caminhos do Senhor. Você está se envolvendo? Eu vou contar um exemplo aqui, irmãos, bem rápido aqui, de um pastor que recebeu uma ligação de uma senhora, que era da igreja dele. E essa senhora ligou e disse: pastor, eu estou muito decepcionada. Eu estou muito triste, pastor, porque eu adoeci e nenhum irmão veio me visitar. Eu passei vários meses sem ir para a igreja e nenhum irmão veio me visitar. Ninguém veio saber como é que eu estava, se eu estava bem. E o pastor falou: verdade, minha irmã. Isso chega até a ser indesculpável. Isso aí não é um absurdo, não pode isso. Se a gente entendeu a palavra, a gente tem que se importar com os irmãos. A gente tem que visitar, a gente tem que se importar com aquelas pessoas que são do Senhor. Mas ele fez uma pergunta: mas irmãos, eu quero fazer uma pergunta a você.
Quanto tempo você é da igreja? Se eu não estou enganada, irmãos, ela disse que fazia 8 anos que estava na igreja. Eu disse, 8 anos, muito bem. Você já visitou alguém? A irmã parou e disse, não. Dentre esses 8 anos você não visitou ninguém? Ela fez, não. Irmã, isso foi um erro. Os irmãos não terem visitado você, não terem se importado com você. Mas dentre esses irmãos, você também está errada. Dentre esse erro, você também está incluída. Vocês estão vendo, irmãos? Que às vezes viver o cristianismo é muito mais do que palavras. O Senhor diz em 1 João, não ame só de palavras, de boca, mas de ação. Temos que viver esses princípios. Mas aí vamos correr um pouquinho. Em cada um havia temor, ou seja, profundo respeito por Deus. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Muitos feitos, muitos milagres, irmãos, eram realizados porque não havia ainda palavra, ainda não havia a Bíblia propriamente dita. Então, esses sinais serviam como porta para a abertura do Evangelho. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. O texto aqui, irmãos, qual é o princípio que a gente pode tirar disso aqui? O texto não está dizendo, irmãos, que você deve vender tudo que você tem e morar na rua. Não é bem assim. Será que Lucas estava querendo dizer isso quando ele relatou isso aqui? Não. Até porque posses, irmãos, não é totalmente errado você ter. Mas por que eles faziam isso? Eles faziam para que os irmãos não passassem necessidade. Então eles vendiam algumas propriedades para ajudar os irmãos que estavam precisando. E aí eu vejo um ponto aqui que eu não consigo entender. Raíla, eu não consigo entender como é que tem pessoas que fazem parte de uma igreja e que passam fome, que passam necessidade e não recebem assistência. Eu não consigo entender, irmãos, porque o Senhor falou tantas coisas a nós agora aqui, e às vezes a gente percebe que às vezes tem pessoas que não conseguem arrumar emprego, tem pessoas que sofrem, e que acontece alguma coisa no mês e que não dá para ela fazer a feira dela, e aí ela tem essa questão de passar uma necessidade. Ou se não for de comida, mas necessidade financeira também. Eu não consigo entender como é que esses irmãos passam, como é que tem igrejas que ouvem a palavra de Deus, que ouvem o Evangelho de Deus e não fazem nada a esse respeito. Detalhe, irmãos, detalhe. Tem pessoas que vai para um extremo, que diz assim, não, nossa igreja é uma igreja que doa cesta básica, que faz o bem para todo mundo, que sabe, dá uma assistência social para todo mundo. Aí você pergunta, mas você pregou o evangelho para essa pessoa? Não, eu só estou fazendo umas coisas aqui. Tem esse extremo, tem igrejas que tem esse extremo, tem igreja que tem outro extremo, que não faz nada pela comunidade, não faz doações, não faz um movimento social, não faz nada, só prega o evangelho e não demonstra o evangelho, o amor cristão para com as pessoas da comunidade. Todo extremo, irmão, é perigoso, nós temos que estar no meio. Nem ser uma igreja que é aberta demais a só ações sociais. Tem que ter ações sociais na igreja, mas não se esquecer que tem que ter o evangelho. Mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando, irmãos, que nós temos que agir. Nós temos que parar de fugir aqui do texto e encarar o texto. Em um amor cristão, ele ser mais do que palavras. E para finalizar, o texto vai dizer, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Irmãos, preste atenção, naquela época não havia prédios, templos para aqueles cristãos. Hoje em dia há vários templos com vários nomes de denominação.
Mas nesse tempo aqui eles se reuniam no templo no sentido do que era realizado, era muito grande o templo naquela época. Então eles não construíram aquele templo, mas eles se reuniam ali no templo, ali, e faziam suas reuniões ali, porque o templo era muito extenso, era muito grande. E aí eles também se reuniam no templo e se reuniam nas casas, celebrando o quê? A ceia. Provavelmente o que eles celebravam que era a ceia do Senhor. O que representa a ceia do Senhor? A morte e relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo até que Ele venha. Louvando a Deus e cantando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que ia sendo salvo. Então o povo estava vendo aquela igreja agindo, aquela igreja falando, embora, irmãos, que já nós vamos ver que não foi bem assim mais. Eles caíram na graça do povo porque o real evangelho estava sendo mostrado ali, mas já nós vamos ver que a igreja do Senhor foi perseguida por crer em Cristo. Não é hoje, vai ser em outro estudo, mas, irmãos, que a gente venha cair em si diante dessa palavra. Foram tantas coisas que foram ditas, não é mesmo? Que a gente tem que correr aqui, mas que essa palavra venha ficar no nosso coração. Eu volto a louvar aquele hino, já louvei outras vezes aqui, volto a louvá-lo novamente. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, abençoe. Você que está assistindo essa live, você ainda não faz parte desse corpo, o Senhor te convida hoje. O Senhor te convida a participar e a mudar a sua vida para sempre. E se você que está ouvindo essa live, e você é cristão e faz parte da igreja, e entendeu essa palavra, que eu e você venham voltar a esses princípios. Eu e você venhamos mudar de uma vez por todas. Senhor, obrigada por Tua palavra. Ela nos anima, ela nos faz enxergar, ela nos faz nos voltarmos ao arrependimento. Que esse sermão venha tocar em nosso coração, picar o nosso coração, partir para uma mudança interior. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos, Senhor. Obrigada. Amém. Até mais, queridos.